E aí, aqui é o Node, imagine só, você está preso em um jogo mortal, controlado por um urso demoníaco e o único jeito de sair de lá é eliminando seus adversários sem que ninguém te descubra. Galera, estamos no anime Danganronpa, episódios 1, 2 e 3. Em um colégio de elite no Japão, 15 estudantes prodígios são reunidos com a promessa de que ao se formarem, terão sucesso garantido na vida. Naegi é um deles. Ao cruzar os portões da escola, o garoto desmaia e acorda em uma sala de aula. Nesse momento ele percebe que algo estranho está acontecendo. O jovem nota a presença de portões gigantescos, como aqueles usados para proteger os cofres de grandes bancos. Além do portão, há também câmeras apontadas para ele. Em uma das mesas daquela sala, o jovem encontra o guia dos estudantes, que o informa sobre uma cerimônia dos novatos que aconteceria no ginásio. Naegi caminha pelos corredores até encontrar o local onde os demais alunos estavam reunidos. Cada um dos adolescentes ali possui um talento que os destaca dos demais estudantes. Por esse motivo, eles foram convidados para ingressar naquela escola. Enquanto tentam se enturmar com os outros calouros, Naegi é surpreendido ao ser reconhecido por uma antiga colega de classe. Maizono é uma das integrantes de um grupo musical muito reconhecido no país. Por isso, o rapaz fica surpreso ao descobrir que essa garota tão popular se lembra dele. Minutos depois, uma das alunas comenta que todas as suas coisas, inclusive o seu celular, haviam sumido. Os demais estudantes verificam seus bolsos e descobrem que também tiveram seus celulares confiscados. De repente, uma voz começa a sair das caixas de som e quando menos se espera, um urso de pelúcia bizarro surge no palco e se apresenta como Monokuma, diretor daquele colégio. O urso afirma que a partir daquele momento, os alunos viveriam o resto de suas vidas naquele lugar. Naegi questiona se as placas e portões de ferro espalhados pela escola eram para prendê-los lá dentro e o diretor diz que sim, por mais que eles gritem, ninguém nunca irá ajudá-los. Monokuma ainda continua seu discurso dizendo que há uma regra especial para as pessoas que querem sair dali. Para isso, o aluno precisará eliminar um de seus colegas sem ser descoberto pelos demais estudantes. Owada, chefe da maior gangue de motociclistas do país, ameaça destruir o urso de pelúcia, que o informa que agredir o diretor é contra as regras. Do corpo do animal começa a soar um barulho semelhante a uma bomba. Kirigiri, que até então não teve suas habilidades reveladas, pede que o rapaz lance a criatura para longe. Por pouco, os alunos não são atingidos pela explosão. Enquanto os calouros se perguntam se o diretor havia morrido, um novo urso idêntico ao anterior surge de trás do palco e os ameaça dizendo que na próxima vez que alguém violar as regras, receberá uma severa punição. Após a cerimônia de boas-vindas, os alunos planejam se juntar para encontrar uma saída daquele lugar, mas Togami decide ir sozinho para evitar ser vítima de um ataque de um traidor. Owada, que é um cara bem esquentado, não gosta dessa atitude e ameaça agredir o rapaz. Ao tentar evitar a briga, Naegi acaba levando um soco de Owada e desmaia. Ele acorda minutos depois em seu quarto, com Maizono sentado em uma cadeira ao lado de sua cama. Ela o informa de que os demais alunos se separaram para procurar a saída e após prometerem se ajudar para encontrar uma forma de fugir daquela prisão, ambos se juntam aos seus colegas na cozinha. Durante a reunião, os jovens fazem um apanhado de todas as informações que conseguiram coletar enquanto caminhavam pela escola. Eles concluíram que era impossível destruir os portões de ferro que os mantinham presos lá dentro e ainda descobriram que eles só têm acesso a um único andar da escola. Cada aluno tem seu próprio quarto, que apesar de ser confortável, possui câmeras espalhadas para todos os lados. Fujisaki, um programador habilidoso, ainda informa seus colegas de que enquanto olhava a geladeira, Monokuma apareceu e o informou que a despensa seria reabastecida diariamente, portanto, eles não teriam que se preocupar com falta de alimento. Resumindo, os alunos não haviam encontrado nenhuma rota de fuga e continuavam sem saber a real identidade do demente que os aprisionou ali. 3 dias se passaram e eles continuam sem conseguir encontrar uma saída. Enquanto especulam sobre um possível resgate, Monokuma aparece e os convida para irem até a sala de vídeo. Lá, cada aluno se depara com uma gravação de seus familiares e amigos, mas no final do vídeo, todos eles estão mortos. Os alunos ficam totalmente em choque. Após assistir a gravação, Maizono entra em desespero e Naegi faz de tudo para acalmá-la. Ele jura à garota que a tirará daquele lugar, custe o que custar.
Durante a noite, os alunos já estão cada um em seu quarto. O diretor anuncia que em cada quarto há um banheiro, mas somente o banheiro das meninas possui tranca. Ele ainda informa que na gaveta do armário de cada aluno há um presente, que na verdade é um kit de ferramentas. Já são 9h30 e Naeg decide ir tomar banho, porém não consegue abrir a porta do banheiro. O garoto se pergunta se a porta estava trancada. Nesse momento, aquele urso macabro aparece e relembra que somente o banheiro das meninas pode ser trancado. Naeg o questiona sobre como conseguiu entrar em seu quarto e o diretor o alerta sobre nunca deixar a porta do quarto destrancada. Ele ainda informa o rapaz de que a porta de seu banheiro é a única que tem um problema e sempre que é fechada acaba ficando emperrada. A criatura então o ensina um truque para que ele possa abrir a porta facilmente e em seguida vai embora. O garoto tranca a porta, mas logo depois ouve a campainha e a voz de Maizono. Já dentro do quarto de Naeg, a garota alega que havia tentado abrir sua porta. Ela diz que está muito assustada, mas o rapaz a relembra da regra, criada pelos alunos, que proibia a saída dos quartos durante o horário noturno. Maizono rebate dizendo que, por ser um acordo feito entre os alunos, não haveria nenhuma punição caso alguém o descumprisse. Por fim, ela pergunta a Naeg se ele se importaria de trocar de quarto com ela somente por aquela noite. O garoto aceita prontamente. Ele mostra a Maizono como abrir a porta do banheiro caso ela precise usá-la durante a noite. Em seguida, pede que a menina tranque a porta e não abre pra ninguém, e ela responde então que não abriria nem mesmo pra ele. Naeg então dorme no quarto da garota. Na manhã seguinte, os alunos se reúnem para o café. Todos já estavam sentados à mesa, exceto o Maizono. Naeg corre para o quarto à procura da jovem. Quando chega lá, ele percebe que a porta está aberta e sua amiga não está na cama, e a porta do banheiro destruída. O garoto caminha até lá e ao abrir a porta encontra uma cena perturbadora. Maizono estava caída no chão com uma poça de sangue ao redor de seu corpo. Naeg fica aterrorizado e desmaia novamente. Quando acorda, ele está no ginásio juntamente com seus colegas a pedido de Monokuma. A princípio todos acreditam que aquele urso é o responsável por eliminar a garota. Instantes depois o diretor aparece e diz que ele não tem permissão para eliminar qualquer aluno, a menos que eles quebrem alguma regra. Ele ainda diz que um dos alunos presentes naquela sala foi quem eliminou Maizono para poder se formar e sair daquele lugar. Mas ele completa que para conseguir sair de lá, o culpado não pode deixar que os outros estudantes descubram que ele é um impostor. A fim de saber se esse objetivo foi alcançado ou não, em algumas horas haverá uma sessão de julgamento escolar, onde os alunos terão que votar em quem eles acreditam que tenha sido o autor do crime. O aluno com maior número de votos é declarado culpado. Se essa pessoa for o verdadeiro impostor, ele será punido. Mas caso o júri não consiga apontar o verdadeiro culpado, todos os alunos inocentes serão punidos e o autor do crime se forma e fica livre daquela escola. Um detalhe, galera, é que toda vez que o diretor fala de punição, ele está se referindo a uma execução brutal. Ao ouvir tudo isso, Enoshima se revolta e diz que não participará daquele julgamento. O urso de pelúcia caminha até ela para dar um sermão, mas antes que pudesse terminar sua fala, a garota pisa em seu rosto. Nesse momento, Monokuma relembra que agredir o diretor é contra as regras e aciona uma punição para Enoshima. Segundos depois, a jovem tem seu corpo atravessado por diversas lanças e morre imediatamente. Antes de ir embora, Monokuma pede que os alunos se esforcem na investigação e os informa que em breve serão intimados para fazer o julgamento. Sem ter outra opção, os jovens consultam as informações disponibilizadas pelo diretor a respeito da morte de Maizono. Dessa forma, eles descobrem que a garota morreu no quarto de Naeg e todos os alunos passam a suspeitar dele. O garoto explica o motivo de terem trocado de quarto, mas não consegue convencer seus colegas, obviamente. Depois disso, todos os alunos se separam para investigar. Enquanto analisava a cena do crime, Naeg nota a presença de alguns números escritos com sangue na parede ao lado de Maizono. Kirigiri ainda nota que na porta do quarto de Naeg há uma placa com o nome de Maizono, e onde deveria ser o quarto da garota há uma placa com o nome de Naeg.
Ou seja, em algum momento uma pessoa trocou as placas, mas o que ela ganharia com isso é o que vamos investigar. Na lixeira do quarto de Maizono, Naeg encontra o CD com a gravação que os alunos viram nos primeiros dias em que estavam confinados. Ao assistir o vídeo, ele descobre que todas as integrantes do grupo musical que Maizono fazia parte haviam sido mortas. Logo em seguida, o diretor Monokuma solicita a presença de todos os alunos para dar início ao julgamento. Até esse momento, todos estão convencidos de que Naeg é o culpado. Kirigiri inicia a argumentação, investigando a arma usada no crime, uma faca de cozinha. Mas quem será que pegou aquela faca? Asahina diz que na noite anterior ela estava no refeitório com Sakura quando a própria Maizono foi até lá e ao ir embora uma das facas havia sumido. Mesmo convencidos de que Maizono foi quem levou a faca para o quarto, os alunos não descartam a possibilidade de Naeg ser o impostor. Kirigiri então relembra a cena do crime. Claramente a pessoa que matou Maizono teve dificuldades de entrar no banheiro, apesar de a porta não ter tranca. O garoto revela que a porta de seu banheiro estava com defeito e era necessário saber o macete para abri-la. Isso prova que Naeg não pode ser o culpado, pois para conseguir abrir a porta, o impostor precisou tirar o parafuso da maçaneta. Mas a pergunta que fica é: como esse impostor conseguiu entrar no quarto de Maizono? Afinal, a porta do quarto tem tranca e não havia nenhum sinal de arrombamento. Naeg relembra que sua amiga disse que não abriria a porta nem mesmo para ele, pois ela estava com muito medo. Nessa hora, Kirigiri mostra um bilhete assinado por Maizono que ela havia encontrado ao passar o lápis no bloco de notas. Nele, a garota convidava alguém para ir até os seus aposentos e pedia que essa pessoa olhasse bem os nomes nas placas para não errar o quarto. Como as placas também haviam sido trocadas, a pessoa seria atraída para o quarto onde Maizono estava. Mas quem será que trocou essas placas, galera? Além de Naeg, Maizono era a única a saber da troca dos quartos, então somente ela poderia ter feito isso. Ao se questionarem sobre o motivo da garota ter pego uma faca na cozinha, depois convidado alguém para ir até o seu quarto durante a noite e em seguida trocado as placas, a única conclusão que os alunos chegaram é que a garota estava planejando eliminar alguém. Depois de cometer o crime, ela voltaria as placas para o seu devido lugar e incriminaria Naeg. Mas por algum motivo, o plano de Maizono se voltou contra ela mesma e a garota acabou sendo eliminada. O único mistério que resta ser resolvido é quem recebeu o convite para ir até o quarto de Maizono. Para descobrir isso, Naeg relembra da pista deixada pela garota na parede do banheiro. Depois de pensar bastante, o rapaz deduziu que o que estava escrito não eram números, mas sim letras, que foram escritas ao contrário devido à posição em que Maizono se encontrava. Ao lê-las da forma correta, aquelas letras formavam o nome Leon, que pertencia a um jogador de beisebol da turma. O garoto nega o seu envolvimento no crime, mas Kirigiri relembra da manga da camisa queimada e da bola de cristal quebrada encontradas na sala onde os alunos despachavam o lixo. Após eliminar Maizono, o culpado tentou se livrar das provas do crime, que no caso eram sua camisa manchada de sangue. Como o caminho que levava até o incinerador estava bloqueado pela porta, ele usou a bola de cristal de Hagakure para acertar o botão que abria a porta automaticamente. Isso seria algo impossível para uma pessoa normal, mas não para um jogador de beisebol super talentoso como Leon. Mas ele deixou um erro miserável para trás. Parte da manga da camisa manchada de sangue que ele tentou destruir caiu do incinerador e acabou se tornando a prova definitiva de que ele era o culpado, já que era o único aluno a usar uma camisa branca como aquela. Depois de se deparar com todas aquelas evidências, Leon fica enlouquecido e nega ser o culpado daquele crime. Mas Naeg tem mais uma carta na manga. Ele conta que a maçaneta da porta de seu banheiro estava desparafusada. Provavelmente foi assim que o impostor conseguiu entrar. Ele então pede que Leon os mostre seu kit de ferramentas, para que eles possam verificar se a chave de fenda tem algum indício de que foi usada. É nesse momento que o garoto percebe que foi descoberto e não há nada que ele possa fazer para encobrir o seu crime. A votação inicia e Leon é apontado por todos como sendo o culpado. Monokuma informa que os alunos acertaram o nome da pessoa que eliminou Maizono. Em sua defesa, Leon revela que só fez aquilo porque não teve escolha. Se ele não a eliminasse, poderia ter perdido sua vida ali mesmo. Em seguida, o diretor dá início à punição do rapaz. Como ele havia sido descoberto, seu destino era ser executado
de uma forma muito dolorosa. Leon então é enviado para a sala de execução, onde é amarrado com uma máquina de arremesso voltada para ele. Enquanto todos os colegas assistem, a máquina é ligada e o garoto é eliminado após ser atingido por centenas de bolas de beisebol. Depois de assistirem mais um de seus colegas ser brutalmente eliminado, todos entram em profundo desespero, mas o professor Monokuma os relembra de que eles têm a escolha de sobreviver. Para isso, deveriam esquecer o mundo exterior e viver para sempre naquela escola. E galera, será que existe alguma forma do restante dos alunos saírem vivos daquele lugar? E se você estivesse nessa situação, eliminaria um dos colegas para tentar escapar ou abraçaria a ideia de viver o resto da vida trancafiado em um colégio com o diretor Monokuma? Se quiserem a continuação dessa história, deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap de anime. Até lá!